Boa noite a todos. Que a paz e a harmonia do Mestre Amigo Jesus nos envolva, nos incentive sempre a busca do conhecimento e a prática do bem. Esse tema que foi proposto para nós fazermos comentários hoje, eu gostaria de começar falando sobre a criação. A criação dos espíritos, que é um ponto de partida para nós podermos compreender um pouco mais todas essas leis do universo. E o nosso ponto de partida é o Espírito. O Espírito é a criação divina. Mas como é o Espírito em si mesmo? Será que ele tem essa forma, tem essa disposição física? Então, a doutrina dos Espíritos que trouxe essa informação de uma maneira mais segura, nos mostrando que espírito e inteligência, para nós, são a mesma coisa. Eu chamo a atenção que os espíritos fazem essa ressalva. Espírito e inteligência, para nós os encarnados, é o próprio espírito. Então, nós podemos levar para a seguinte questão. Somos seres inteligentes? Sim, somos seres inteligentes. Então, nós somos o espírito. E isso é importante para que nós venhamos a perceber que quem cria os espíritos é a própria divindade, é o próprio Deus que cria os espíritos. E ele cria sempre, todos de uma forma única, sem conhecimento, ignorantes das verdades. As verdades são as leis do universo, desconhecem. Assim todos nós fomos criados nesse primeiro momento. Mas também tem todos destinados a alguma coisa. E essa coisa é a perfeição. Começamos do zero e vamos chegar à perfeição. Mas nesse caminho, cada um de nós vai construir a sua própria vida. Cada um de nós vai ter as oportunidades para exercitar as diversas possibilidades, especialmente o livre-arbítrio, a escolha que eu faço por minha conta e risco. Temos um projeto para executar nesta vivência desde o mundo primitivo. No mundo primitivo, o planeta Terra já passou por isso, por esse estágio, a situação é bem diversa de hoje. Né? Mas ali nós temos espíritos, mesmo que aparentemente não tenham assim grandes realizações, mas eles têm a vivência no corpo material, a vivência que permite já naquele estágio inicial decisões e escolhas o tempo todo. Porém, essa é uma etapa que vai se prolongando para cada um de nós. Cada um de nós, encarnados ou desencarnados, somos um projeto divino, exclusivo. Não existem dois espíritos, eu vou generalizar, encarnados ou desencarnados, que sejam exatamente iguais nas suas necessidades, nas suas capacidades, nas suas realizações. Somos sempre pessoas diferentes. E isso é uma questão importante porque começa a aparecer aí que nós estamos trabalhando para a mudança da nossa própria vida, estamos construindo o nosso futuro, porque o caminho do zero à perfeição terá necessariamente que ser trilhado. Às vezes pensamos, e o tempo, né? Vai que eu tenha pouco tempo. Isso não é problema. O Criador não restringe o tempo. Ele vai nos conduzindo, vai nos chamando e oferecendo oportunidades para que a gente vá colocando em prática nossa capacidade de entendimento, que nossa inteligência, vamos escolhendo para nós mesmos. Nem percebemos, passamos o dia, vamos para lá, vamos para cá, vamos fazer isso. Viemos na FEAL hoje. Em algum momento nós decidimos fazer isso.
que podemos ter decidido que não fazer. Mas isso se reflete de uma forma natural, né? É natural. E nós não percebemos que estamos exercitando a capacidade do livre-arbítrio. Mas isso será feito ao longo de toda a nossa vida. E ela é uma vida eterna, que o espírito não tem um fim. Ele tem um começo e tem aonde ele vai chegar, na perfeição. Estamos vivendo isso nesse momento agora. E isso é importante porque quando nós chegamos para a reencarnação, nós vamos conviver num grupo de pessoas para os quais nós fomos indicados. O meio, o grupo que eu me relaciono, o grupo familiar, seja ele de qualquer estrutura, equilibrada, desequilibrada, é nesse meio que nós somos designados pelas leis divinas para vivenciar a próxima reencarnação, ou esta, se falamos de nós. Então, nós não chegamos na família errada. Isso é bom porque já estamos na família certa. E o grupo também. Mas a família está desestruturada, faz parte da lição. Como é que eu vou conviver? Como é que eu vou buscar alternativas? Porque eu sou um ser inteligente. Eu vou buscar alternativas para redirecionar, para melhorar, para executar, para fazer melhor. Ou não. É uma decisão. Na reencarnação, nós temos alguns, digamos, responsabilidades e pontos a passar na nossa vida, seja ela curta, seja ela longa. Mas aí o entremeio, o dia a dia, fica na nossa disponibilidade para decidirmos o que quisermos. E daí vem também aquele entendimento, bem divulgado no meio espírita e outros lugares, o plantio é livre. Podemos fazer o que nós quisermos, mas a colheita é obrigatória. E eu não vou colher o do vizinho. Não vou fazer colheita na plantação do amigo, do irmão, do pai, da mãe, não. A colheita é obrigatória e só vou colher do que eu plantei. E aí terá consequências. Eu posso ter boas consequências, posso ter consequências mais ou menos, e posso ter consequências ruins, que normalmente nós reclamamos, mas não achamos o responsável, por falta, talvez, de um olhar mais interno, mais para nós mesmos, porque isso vai depender das nossas ações, do nosso fazer, do nosso querer. Então a encarnação, ela é uma lei natural, necessária, porque é através desse processo que nós vamos nascer e renascer. E aí nós vamos, então, adquirindo o conhecimento, porque adquirir o conhecimento é o primeiro passo para eu fazer mudanças morais. Se eu sei o que acontece sobre qualquer assunto, eu já tenho um certo conhecimento ou muito conhecimento, as minhas decisões serão embasadas no conhecimento intelectual, mas a mudança é uma mudança moral. E exatamente a mudança moral é que é necessária e é condição para a evolução espiritual. Não vamos ter evolução espiritual, nos tornarmos espíritos melhores, se nós não tivermos esse processo de conhecer e decidir as nossas ações, como é que eu faço no dia a dia, como é que eu me relaciono com as pessoas que eu conheço, que eu convivo, que eu estou aí integrado. E é dentro desse aspecto da possibilidade, né, de eu nascer e renascer, que era, inclusive, uma proposta do próprio Jesus, da reencarnação, mas que por motivos variados, né, algumas religiões, especialmente, transformaram a reencarnação em ressurreição, o que é um processo totalmente diferente. Está sendo possibilitado aí a necessidade de renascer depois de ter falecido ou morrido o corpo,
enterrado e dado o destino que todos nós sabemos quais são. Então cria-se um problema. Se nós formos tentar entender, vai ficar algumas lacunas. Na ressurreição, vamos ressurgir dos mortos, um dia qualquer, numa época que vai ser determinada, e vamos responder a um grande juízo, um grande júri. Ou seja, tivemos uma vida e essa vida foi a nossa última e única oportunidade. Mas não foi, não era proposta do Evangelho de Jesus. No Novo Testamento, que é a proposta de Jesus, nós vamos encontrar, lendo o que chegou para nós, várias possibilidades, Jesus, e várias oportunidades, Jesus falando sobre a dimensão, a sequência da vida. Inclusive tem uma passagem muito interessante, bastante conhecida, que eu vou resumir aqui, é claro, do que aconteceu com Jesus e um senador judeu. Né? Naquela época, o senador judeu era um doutor da lei. Qual lei? O Antigo Testamento. Só existia essa lei que deveria ser seguida à risca. Ele era um doutor da lei, um conhecedor profundo da lei. Mas sabendo, já tendo ouvido, né, essas coisas se espalham, que Jesus estava com propostas diferentes, ele ficou interessado. Uma pessoa de conhecimento vê alguma coisa um pouco diferente, vai buscar o conhecimento. Foi o que ele fez. Procura Jesus na calada da noite, um pouco mais discreto, autoridade, aquela coisa toda, né? E questiona Jesus sobre essa questão da vida espiritual, do renascer de novo. E aí Jesus faz aquela afirmação, que está lá no Novo Testamento, de que para ele entender e conhecer a vida espiritual e renascer, ele precisava, para conhecer a vida espiritual, ele precisava renascer de novo. Então, renascer e renascer de novo, há uma sequência proposta aí. E ele fica espantado. Ele não consegue entender como é que uma pessoa poderia renascer. E faz uma pergunta que hoje, talvez, para nós parecesse até um pouco ingênua. Ele diz, mas e pode um homem velho voltar ao útero da sua mãe para nascer de novo? É uma coisa que nós hoje, mesmo que não tenhamos a convicção da reencarnação, vamos ver que ele estava um pouco fora da sintonia, mas ele não conseguia entender. E aí Jesus diz para ele, você é doutor em Israel, mas não consegue entender essas coisas da natureza divina. Não só nessa passagem, em outros momentos, né, Jesus também faz referências às questões da reencarnação. Porém, houve uma mudança, que eu não vou me alongar, no ano 325, o Conselho de Nicéia, promovido pela Igreja, e que foi estabelecido muitos dogmas ali. Ou seja, verdades propostas que não estão em discussão. E entre esses dogmas que os cristãos tinham como reencarnação, foi colocado a ressurreição. Então, foi uma decisão do grupo de pessoas que lideravam a religião e entenderam que deveriam assim fazer. Mas, para nós, a doutrina espírita traz esses argumentos, coloca de novo, e nós conseguimos, pessoas, somos todos nós inteligentes, pensar e raciocinar sobre isso e ver aquilo que a própria proposta mostra. Que nós temos e já tivemos centenas ou milhares de oportunidades, desde o primitivismo, desde os mundos primitivos, viemos tendo oportunidades de renascer para colocar em prática as nossas capacidades e temos o mérito de ter feito bem. Essa é uma pergunta que aparece. Por que Deus criou seres perfeitos? Apesar de poder fazer, a resposta é não. Não conseguiu. Porque a perfeição de alguns seria uma coisa cedida, o indivíduo não fez nada, simplesmente nasceu perfeito.
E dentro do pensamento, né, progressivo de aprendizado, nós vamos ver que isso é uma conquista de cada um. É uma conquista, aonde nós vamos nos dedicar a modificar uma pessoa, só uma pessoa. Cada um vai se dedicar a fazer uma mudança moral, ou seja, daquilo que eu faço, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, a uma pessoa, que sou eu mesmo. Essa é a nossa grande tarefa. Mudar os nossos conceitos já estabelecidos, as nossas verdades imutáveis, e compreender que no meio que nós vivemos, então, assim, o meio coletivo é necessário, mas a conquista da mudança é única, só de um indivíduo. Cada um faz e constrói a sua vida e o seu futuro. Nós estamos construindo o nosso futuro, a nossa vida, a próxima vida está sendo já construída por nós. Então nós estamos realmente coerentes com essa proposta do nascer e renascer de novo, para que a cada momento, que a cada oportunidade que eu tenho, e não são só boas, tem difíceis, eu tenha a capacidade de fazer mudanças em mim para melhor, porque eu já adquiri o conhecimento, agora eu aplico o conhecimento, faço mudanças para melhor, e com isso eu vou atingir níveis de progresso espiritual maiores do que eu tinha. Sinceramente, não sei se o meu nível é alto ou é baixo, não importa isso. Importa que eu estou construindo e fazendo a mudança para mim. Não é uma forma egoística de que só eu faço só para mim, é porque é necessário dessa forma. Esse é o mecanismo. E fizemos assim no dia a dia, no trabalho, na convivência diária, nos nossos projetos, nossos pensamentos, do que nós aceitamos, do que nós rejeitamos, nós estamos executando o nosso projeto e desenvolvendo ele cada vez mais, porque dos mundos primitivos passamos para mundos de expiações e provas. Esse nós já conhecemos bem. Daqui, evoluindo, né, no progresso espiritual, nós vamos atingir as condições para sermos aceitos em mundos de regeneração, que ali a característica é o seguinte, como dessas aqui. No mundo de expiações e provas, ainda o mal se sobrepõe ou se equilibra com o bem. Basta dar uma olhada na vida diária, que realmente a situação é grave. Nos mundos já de regeneração, o bem sobrepõe o mal. Então a maldade ainda existe, no sentido de equívocos, de erros e etc. Mas o bem, a bondade, se sobrepõe. Eu, quando penso nisso, fico imaginando coisas bem simples, tipo, fábricas de fechadura não vai existir no mundo de regeneração. Ninguém invade a casa do outro. Ninguém abre a tua porta para ver o que tu tem lá dentro, ou pegar alguma coisa, porque não é correto. Não devo fazer. Não é isso que eu aprendi. Alguém deixou a porta aberta, eu vou lá, pego e fecho a porta. E não precisa ter chave, porque ninguém vai forçar a porta. Eu penso dessa forma, uma coisa simples. Mas a mudança de pensamento, de procedimento, ela é muito acima do que hoje nós temos na nossa realidade. Mas essa realidade faz parte da proposta de nosso aprendizado. E isso é importante a gente destacar, porque nós não estamos sozinhos, aparentemente, no espaço até que estamos, né? A Terra rodando por aí a uma velocidade enorme, mas nós não estamos sós. Existem aqueles que vêm conduzindo a todos nós, que são a espiritualidade que convive no nosso meio no dia a dia. Nós somos espíritos, sim, presos a um corpo físico. Então somos espíritos reencarnados. Mas ao sair e deixar esse corpo na mesma humanidade que eu recebi, recebe na entrada e entrega na saída. É assim. Estou simplificando porque
acho que era interessante a gente também ter esse pensamento. Que nós recebemos um corpo físico, mas vamos devolvê-lo. Não é nosso, é temporário, é um uso temporário do corpo. Enquanto isso, nós estamos aqui presos ao mundo físico, nós vamos olhar as oportunidades. O material didático, digamos assim, do nosso ensinamento é uma escola planetária em que nós estamos aprendendo a cada dia a fazer melhor. Então, progredir sempre é a proposta da doutrina espírita. Esse progresso, lembrando, a mudança moral é o degrau para que eu tenha uma evolução espiritual. O espiritual está conectado diretamente com os esforços que eu faço no dia a dia para ser uma pessoa melhor. Mas quantas vezes eu vou precisar reencarnar? Não se preocupe, isso nós podemos dizer. Serão tantas vezes, tantas vidas, quanto necessárias para que eu atinja, eu tenho um propósito, eu preciso atingir a evolução espiritual que esse planeta comporta. É isso que é a mudança. Quando eu atingir isso, e só a lei divina que sabe, eu serei convidado e tenho já os méritos e já tenho a passagem para humanidades melhores, tanto que sejam encarnadas ou desencarnadas. Porque os grupos, as humanidades desencarnadas são espíritos que se reúnem por afinidades, as mais variadas afinidades, têm um propósito comum e trabalham ainda para continuar na sua melhoria, através desse processo de adquirir conhecimento e colocar na prática. É o que nós estamos fazendo. Eu penso que isso é algo que interessa para nós. E até para nós viemos a pensar em algum momento durante a semana, como é que eu estou construindo a minha vida, para onde é que eu estou levando ela? O que eu estou fazendo com essa oportunidade? Já fiz. A gente fala às vezes com todos vocês, com pessoas, e eventualmente vem esses assuntos espíritas e alguém diz, mas eu há 10 anos era uma pessoa intratável. Falhou comigo, eu já cobrava na hora, não tinha tolerância zero, não tinha tolerância nenhuma. Mas hoje eu já me conscientizei, hoje eu já consigo me controlar, hoje eu percebo que o outro poderia estar necessitando de uma atitude minha, uma atitude simples de silêncio. Uma atitude receptiva, acolhedora, sem cobrar do outro. Você não pode ficar nervoso. Como não pode se o indivíduo está desequilibrado? Já nervoso já está há muito tempo. Pode sim. É o momento dele, que por algum momento, o momento dela, que por alguma situação que eu desconheço, abalou espiritualmente, enfim, de várias formas, e a pessoa está agitada, está estressada. E às vezes vem para um relacionamento comigo e me trata com palavras duras, e eu já aponto e já reclamo. Não consigo tolerar. É uma necessidade nossa. Não consigo acolher. E esse acolher não é dizer o que a pessoa tem que fazer, muitas vezes é de ficar calado, ouvindo, gastando o tempo que nós temos, que é nosso, para ouvir alguém. Esse é um ato construtivo que nos ajuda nessa busca do progresso espiritual, que é o propósito e o caminho de todos nós. E nós estamos fazendo isso. Tenho convicção aqui. Eu não tenho visão espiritual, não sei de nada de ninguém. Mas eu tenho essa convicção. Porque a gente convive com pessoas e vai convivendo, passam anos, e a gente conversa com um, conversa com o outro, e verifica que as pessoas evoluem, é da lei geral do progresso. E existe uma evolução, nós somos hoje melhores do que ontem. Nesta encarnação, nós somos melhores do que na encarnação passada. E nós somos o último modelo lançado aí nas encarnações desse planeta.
estamos bem melhor. O último modelo sempre houve aquela melhoria do anterior, né? É o nosso caso. Então nós estamos andando, gente, nós estamos construindo e podemos fazer mais. Podemos fazer mais e nós temos e teremos oportunidade na nossa vida diária de exercitar essas capacidades que nós temos e que nos ajuda a construir uma vida melhor. Amanhã, nem vamos esperar para a próxima reencarnação. Já podemos fazer isso amanhã, hoje, de hoje para amanhã. Então, a doutrina espírita vem nos trazer essas informações e tira de nós a insegurança, né? O medo do futuro. O que será de mim? Ora, o que será de mim? O que será de nós? Seremos espíritos melhores. Estamos adquirindo isso pela nossa dedicação, pela nossa vontade, pelo nosso querer, pelo nosso fazer. E por isso, a evolução, o progresso é sempre. Vamos sempre estar progredindo. Às vezes um pouco menos, outras vezes um pouco mais, mas sempre progredindo mais. Então, a proposta da doutrina é, sem dúvida nenhuma, a reencarnação. Veja que teremos oportunidades futuras. E já tivemos, e agora viemos para essa vida, então nós temos muito a fazer. Jesus tem uma frase, entre tantas, né, que nos diz o seguinte: não existe fardo pesado para ombro fraco. Falando de outra forma, o Criador não nos permite entrar numa reencarnação já com problemas programados, não permite se nós não estivermos em condição espiritual, condição física, das mais variadas que nós possamos levantar ou questionar. Nós temos as condições, mas alguém poderia argumentar, tem situações que as pessoas não aguentam. Talvez, a possibilidade, é que quando começou a perceber as dificuldades, não buscou auxílio, não buscou aquela mão acolhedora. É muito comum a pessoa se fechar em si mesmo, não compartilha com ninguém, nem de confiança, nem com a pessoa sem confiança, não compartilha com ninguém. E aí aquilo vai num crescendo, e chega num ponto que a pessoa está desequilibrada. E com difícil recuperação, mas não que não pudesse, que nós protelamos muitas coisas. Às vezes temos que tomar uma atitude mais dura, mas precisamos colocar aí também a bondade nessas atitudes, sejam elas quais forem. Então, amigos, a proposta da doutrina espírita e do centro espírita é proporcionar um espaço para nós falarmos sobre isso, trocarmos essas impressões e nos preparando, pensando exatamente o que eu posso fazer ainda mais do que já faço para poder buscar esse progresso espiritual, consequência das mudanças morais. E assim nós encaminhamos para o nosso tempo, que já se esgotou, mas eu queria também agradecer a todos a atenção e que nós possamos seguir juntos nessa caminhada, nesta humanidade, buscando o melhor para todos nós. Que a paz de Jesus nos acompanhe a todos. Muita paz. Muito obrigado.